paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos iniciando o nosso 6º dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje estaremos meditando nos capítulos 17, 18 e 19. Nesses 3 capítulos estaremos falando sobre o reinado do rei Josafá, filho do rei Asa. No capítulo 17 temos uma apresentação descritiva do reinado de Josafá, onde o cronista o apresenta como um rei fiel ao Senhor, assim como foi seu pai Asa nos anos iniciais. Esse rei não aceitou idolatria, mas destruiu os postes de Azera que ainda existiam em Judá, e teve uma boa aceitação entre o povo, que até traziam a ele tributos. O cronista declara que ele foi se fortalecendo, porque se mantinha fiel ao Senhor, com o coração voltado para Deus. Josafá também se preocupava com a educação da lei em seu reino, pois enviou oficiais e alguns levitas e sacerdotes para ensinar a lei em todas as cidades de Judá. O cronista justifica que, por causa do interesse de Josafá em agradar a Deus e demonstrar preocupação com o ensino da lei entre o povo, os inimigos de Judá, as nações vizinhas, não declararam guerra contra ele. Pelo contrário, Josafá recebeu dos seus inimigos filisteus presentes e prata como tributo, e também dos árabes 14.000 gados miúdos. Desfrutando dessa paz entre os seus vizinhos, Josafá construiu fortalezas e armazéns nas cidades de Judá, onde guardou muitos suplementos. Também contou com um exército numeroso entre os homens de Judá e Benjamim, com mais de 1 milhão de soldados que mantinham seus postos em Jerusalém, e alguns outros soldados nas cidades fortificadas espalhadas por todo Judá. No capítulo 18, temos uma descrição negativa desse rei Josafá. Aqui, ele fez uma aliança com o rei de Israel, Acabe, através do casamento de seu filho com a filha de Acabe. O cronista declara que o rei Josafá foi visitar Acabe em Israel e, durante um banquete preparado para ele, Acabe o convidou para juntos empreenderem uma guerra contra a Síria, em Ramote-Gileade, a fim de tomá-la de volta. O rei Josafá aceita o desafio, porém, pede para que antes seja consultado o Senhor. Como Acabe é um rei idólatra, isso nós vemos no livro de Reis, aqui não declara, porque a intenção do autor é voltada para o povo de Judá, consulta os profetas de seu deus Baal, mas o rei Josafá insiste com ele que consulte um profeta de Deus. Nesse momento, o rei Acabe declara que havia um profeta de Deus entre eles, por nome Micaías, o qual, segundo o rei Acabe, não profetizava o bem sobre ele, mas somente o mal. Possivelmente, essa declaração do rei Acabe era uma justificativa de o porquê ele não consultaria esse profeta, ou não consultava esse profeta, mas sim os profetas que estavam desejando que ele fosse à guerra. Essa justificativa foi repreendida pelo rei Josafá. Quando o profeta Micaías chegou ao local onde o rei estava, os profetas de Baal concordavam unanimemente com a descida dos 2 reis, tanto de Israel como de Judá, à guerra contra os sírios. Fato que o mensageiro do rei havia deixado Micaías bem avisado. Porém, Micaías afirma que falaria apenas o que Deus mandasse. Ao chegar diante do rei e ser interrogado por Acabe, Micaías ironiza sua resposta, concordando com os outros falsos profetas do rei. O rei Acabe logo percebe a sua ironia e insiste com ele que fale a palavra de Deus. Ao que Micaías afirma ter visto todo Israel espalhado, sem líder, pois o seu líder havia sido morto. Após essa declaração do profeta, o cronista se volta para um breve diálogo de Acabe com o rei Josafá, onde o rei de Israel, Acabe, relembra a Josafá que estava certo quando disse que Micaías não profetizava o bem sobre ele. Novamente o cronista volta-se para Micaías, que agora relata uma visão dada por Deus a ele sobre a investida de um espírito mentiroso que saiu da presença de Deus para pôr na boca dos falsos profetas o engano.
E Micaías justifica através desta visão o porquê dos profetas de Baal estarem profetizando a ida dos reis à guerra. Um certo profeta de Baal, chamado Zedequias, feriu ao profeta Micaías, com a insinuação de que Micaías era um profeta falso, perguntando-o como o Espírito do Senhor o havia deixado para falar na boca dele. Micaías o responde dizendo: brevemente ele descobriria, quando tentasse se esconder de vergonha por sua falsa profecia. Nesse momento, o rei Acabe interrompe a discussão dos dois e ordena a prisão de Micaías, até que ele voltasse da guerra em segurança. Micaías, porém, o responde que se o rei voltasse em segurança, essa seria a prova de que Deus não falava na boca dele. Do versículo 28 até o término do capítulo, temos a descrição da batalha entre Israel e Judá contra os sírios. E por causa da profecia, Acabe não se vestiu com trajes reais, mas se disfarçou para que ninguém o reconhecesse na guerra. Porém, Josafá, com os trajes reais, ele foi para a guerra. E assim foi perseguido pelos sírios. Mas o rei da Síria havia dado uma ordem aos comandantes de guerra para que esses fossem em busca prioritária do rei Acabe, rei de Israel. Foram tão obedientes nessa tarefa que, ao avistarem o rei Josafá com trajes reais, entenderam ser ele o rei Acabe. Porém, quando Josafá clamou ao Senhor por causa dessa perseguição, Deus o livrou dos sírios, os fazendo perceber que ele não era o rei Acabe. Foi quando um arqueiro lançou uma flecha em direção ao exército de Israel e acertou o rei Acabe em cheio. Esse ficou muito ferido e pediu ao condutor do seu carro que retirasse da guerra. Durante o dia inteiro a guerra foi se agravando e ao entardecer o rei Acabe morreu, cumprindo a profecia de Micaías. No capítulo 19, Deus envia um profeta chamado Anani, aquele profeta, para repreender o rei Josafá por ter ido auxiliar um perverso, declarando com esse auxílio amar a quem odeia ao Senhor, referindo-se ao rei Acabe. E por esse motivo Deus estava irado com ele. Mas o cronista esclarece que ainda que a aliança feita com Acabe trouxe sobre o rei Josafá a ira de Deus, ele desfrutava ainda assim do favor divino, por ser um rei que buscava ao Senhor Deus de todo o coração e odiava os ídolos. O que temos do versículo 4 até o término do capítulo é uma descrição das boas relações nacionais de Josafá com o povo de Judá, relacionadas à lei do Senhor. O cronista relata que o rei Josafá visitava o povo em todo o território de Judá, animando-os a servirem o Senhor. E também descreve que o rei Josafá nomeou juízes em todas as cidades fortificadas de Judá, para que julgassem as causas entre o povo, mas que julgassem de acordo com a justiça, não aceitando subornos, mas julgassem para agradar ao Senhor Deus. O rei Josafá também constituiu juízes em Jerusalém a alguns levitas, sacerdotes e chefes da família de Israel, para julgarem nas questões da lei do Senhor e nas questões civis. Em ambas as questões, ele ordena a que esses juízes sejam fiéis ao Senhor nesses julgamentos, pois de outra forma estariam trazendo sobre eles mesmos o castigo divino. Como supervisor nas questões que envolvessem a lei, ele deixou o sumo sacerdote Amarias, e nas questões que envolvessem relações civis, Zedalias, líder da tribo de Judá. E também encarregou aos levitas para serem seus auxiliares nesses julgamentos. O rei Josafá os encoraja a que sejam fiéis nesses julgamentos, atraindo sobre eles a bênção do Senhor. O cronista visa, com essa descrição do reino de Josafá, que o reino vindo do trono davídico era o reino ideal a ser seguido pelos repatriados. E assim finalizamos mais esse dia de meditação no livro de 2 Crônicas. O rei Josafá nos deixa uma lição importantíssima, que é o dever de sermos fiéis ao Senhor e incentivar outros a serem fiéis também. Mas também nos deixa um alerta importantíssimo: a vigilância de não nos unirmos em algum tipo de aliança com pessoas que são declaradamente, através de suas atitudes, contrárias ao Senhor Deus.
Sempre devemos estar alertas com relação às nossas alianças, seja de amizade ou de romance. O problema do jugo desigual tem sido a causa de muitas derrotas cristãs. Portanto, sejamos cautelosos e vigilantes, pois o nosso adversário luta com toda a sua engenhosidade para nos destruir. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus esteja contigo. E até amanhã, querendo Ele.